como o Poder Judiciário está lidando com a escolha trágica de determinar o custeamento ou não, por exemplo, de um remédio de mais de 15 milhões de reais para o tratamento de uma doença rara de uma criança? Nós vamos explicar nesse vídeo para vocês tudo que permeou nas últimas decisões, principalmente do ministro Gilmar Mendes, nos últimos dias de janeiro de 2025. Tema polêmico, delicadíssimo, que você vai compreender agora, que é o fornecimento gratuito de medicamentos caros para doenças raras. Mas antes eu preciso pedir para vocês se inscreverem no canal da STF em Foco, ativarem o sininho, curtirem, compartilharem os vídeos para ajudar a gente também nesta rede social que é o YouTube. Nós estamos em outras tantas redes sociais e agora aqui no YouTube também trazendo conteúdo para vocês. Então ajudem a gente dessa forma, principalmente se inscrevendo no canal. Muito bem, então vamos entender o que é a incorporação, o que é o registro de um medicamento, para depois entrarmos nesses temas delicadíssimos que estão no STF. Bom, a primeira questão que vocês precisam entender, o registro de medicamento e a incorporação não se confundem, são temas distintos, feitos por instituições da saúde distintas. O registro nada mais é do que a autorização de comercialização, a autorização de venda de um medicamento no país. Na verdade, a Anvisa vai analisar a eficácia e a segurança de um medicamento e vai realizar ou não o registro desse medicamento. E se o fizer, se registrar o medicamento na Anvisa, significa que a farmacêutica pode comercializá-lo no país. Isso não se confunde com a incorporação na lista de dispensação gratuita do SUS. O que é isso? A incorporação ela é feita não pela Anvisa, mas pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. Tecnologias em saúde, o que seria isso? Nada mais é do que um gênero do qual há várias espécies, dentre elas o medicamento. O medicamento é uma espécie de tecnologia em saúde. Equipamentos médicos são também espécies de tecnologia em saúde, assim como serviços médicos, sistemas educacionais, são formas de tecnologia em saúde, são espécies de tecnologia em saúde. E a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, vai ser a responsável por analisar um procedimento formal dessa análise de se vai ou não entrar aquele medicamento, aquela tecnologia em saúde, na lista de medicamentos que devem ser fornecidos gratuitamente lá no SUS. Ela vai analisar questões técnicas, se aquele medicamento deve entrar ou não na lista. Nada tem a ver com o registro. O registro já foi feito na Anvisa e a Conitec pode incorporar ou não na lista do SUS. Compreendido isso, vocês precisam entender a jurisprudência da STF a respeito do fornecimento gratuito determinado pelo Judiciário quando há o registro na Anvisa, mas não houve ainda a incorporação pela Conitec na lista do SUS. Isso é excepcional e exige vários requisitos, são 6 requisitos que a jurisprudência da STF exige para que seja fornecido o medicamento com registro na Anvisa, porém não incorporado na lista do SUS. Antes de eu falar isso, eu preciso trazer. Existe uma polêmica imensa, porque muitas vezes o registro é feito na Anvisa com uma determinação de aplicação daquele medicamento. Então, aquele medicamento pode ser aplicado para crianças de tal idade a tal idade, para adultos e não para crianças. A posologia é uma. E muitas vezes a incorporação lá no SUS ela é mais restritiva, ela abrange menos pessoas. E isso dá uma polêmica imensa, porque às vezes eu tenho um medicamento incorporado para ser aplicado de uma forma para menos pessoas, mas o registro determinou que fosse aplicado para mais pessoas. Então, essa não sincronia entre Conitec e Anvisa é um problema legislativo no nosso país. Dito isso, voltamos para os requisitos da jurisprudência da STF para o fornecimento de medicamento com registro na Anvisa e sem incorporação no SUS. Bom, o primeiro requisito
é a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa. A pessoa tem que ter pedido para os órgãos de saúde o fornecimento daquele medicamento que não está na lista do SUS, embora esteja registrado na Anvisa. O segundo requisito é a ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec. Seja pela ausência do pedido, quem pode pedir para a Conitec incorporar? Qualquer pessoa pode pedir. Qualquer pessoa pode solicitar, preenchendo um formulário que está lá da Conitec, pode solicitar a incorporação do medicamento pela Conitec na lista do SUS. Não é muito comum, né, qualquer pessoa pedir a Conitec aceitar. Tem que ter ali um requisito, preencher um formulário que às vezes é um pouco técnico, não é muito fácil, não é somente uma solicitação de qualquer pessoa, tá? Mas em tese qualquer um pode pedir essa incorporação. Então, a ilegalidade da não incorporação pode ser por ausência de pedido. Nunca houve um pedido. A Conitec também não se mexeu, não fez de ofício, então ali seria um ato de ilegalidade da não incorporação. Ou a não incorporação porque a Conitec não seguiu os prazos legais. Isso também configuraria um ato de ilegalidade da não incorporação. Isso tem que estar comprovado no pedido como segundo requisito aí da jurisprudência da STF. Então, negativa do fornecimento, a pessoa tem que ter pedido na via administrativa, e ilegalidade da não incorporação pela Conitec. Né? Vamos para o terceiro requisito da jurisprudência do STF, que é a impossibilidade de substituição daquele medicamento que se pleiteia por outro medicamento que já está na lista do SUS. Isso também tem que estar lá comprovado no pedido ao judiciário do fornecimento do medicamento que não esteja na lista do SUS e tenha registro na Anvisa. Então, tem que ser impossível a substituição por outro que já tem lá na lista do SUS. Bom, o quarto requisito é a comprovação com evidências científicas de alto nível, ou seja, com ensaios clínicos padronizados e revisão sistemática daquele medicamento, da aplicação daquele medicamento, tem que comprovar a eficácia e segurança daquele medicamento. Porque, ora, como eu disse para vocês, a Conitec, quando vai incorporar na lista do SUS, ela faz isso também. Então, quem for pedir no judiciário um medicamento que não está na lista do SUS, tem que comprovar a eficácia e a segurança do medicamento. Além disso, tem que juntar um laudo médico descrevendo o tratamento já realizado para comprovar a imprescindibilidade clínica daquele tratamento. Esse é o quinto requisito já para se obter um medicamento não incorporado na lista do SUS pelo Poder Judiciário. E, por fim, o sexto requisito é a incapacidade financeira do autor. Ou seja, aquele que está pedindo o medicamento, ele não consegue custear aquele medicamento. Entendido isso, vamos para os casos que estão lá no STF. Os casos envolvendo uma doença rara chamada distrofia muscular de Duchenne. Essa doença é raríssima. Essa doença, ela tem um tratamento por um remédio chamado Elevidys. Esse remédio custa mais de 15 milhões de reais e ele atua na genética da pessoa para evitar que aquela criança vá atrofiando os seus músculos. Acontece que a Anvisa registrou esse medicamento. E ela registrou esse medicamento para aplicação em algumas circunstâncias. Dentre elas, a aplicação deve ser em crianças de 4 anos até 7 anos, 11 meses e 29 dias. Antes disso e depois disso, o remédio não tem eficácia. Além disso, essa criança tem que ter algumas condições genéticas e algumas condições de deambulação, ou seja, ela tem que conseguir realizar, andar de alguma forma, algumas condições clínicas e genéticas, portanto, além da sua idade, para receber esse medicamento, ou seja, para conseguir ter comercializado esse medicamento, a farmacêutica precisa somente liberar para esses tipos de crianças. Quem vai definir isso? Ora, o médico vai olhar a criança, vai ver que está de acordo com o que a farmacêutica recomenda e com o que a Anvisa registrou o medicamento. É disso que se trata. Agora, existem 55 processos no país em que o autor, uma criança normalmente, pede
a concessão gratuita desse medicamento, preenchendo os requisitos que a gente disse da jurisprudência da STF. Por quê? Porque esse medicamento está registrado na Anvisa, porém não está em incorporação na lista do SUS. Então existem 55 processos, vezes 17 milhões, dá mais de R$ 1 bilhão se a União for fornecer todos esses medicamentos para todas essas crianças que estão no judiciário pedindo o seu fornecimento gratuito. Olha só que escolha trágica do Estado brasileiro. Como lidar com isso? Ora, o que aconteceu em dezembro de 2024? O ministro Gilmar Mendes, ele proferiu uma liminar suspendendo todos os casos até que houvesse um acordo entre a farmacêutica e a União para definir como deveriam ser essas decisões. Por quê? Havia muitas decisões determinando o fornecimento do medicamento fora dos requisitos do registro na Anvisa, ou seja, fora daquelas condições que eu mencionei, condições clínicas, genéticas e de idade da criança. Essas condições, muitas vezes, os juízes não estavam observando. O ministro Gilmar Mendes proferiu uma liminar suspendendo todos os casos no país. E em dezembro do ano passado, ele homologou um acordo entre a farmacêutica e a União para que somente houvesse a concessão nos requisitos estabelecidos no registro, que eu disse para vocês, idade de 4 anos até 7 anos, 11 meses e 29 dias, condições clínicas e genéticas para o fornecimento do medicamento. Acontece que muitas crianças chegaram ao STF com 12 anos, com 11 anos, com 10 anos, com poucos dias até depois dos 7 anos, 11 meses e 29 dias de idade. E o ministro Gilmar Mendes, em 4 casos relacionados a essa doença, negou a concessão com fundamento nesse acordo que estabeleceu lá atrás, em dezembro de 2024, e principalmente com fundamento no registro na Anvisa. Se compadeceu dessas crianças, de não poder fornecer o medicamento, porém se valeu ali do acordo homologado que foi baseado no registro na Anvisa em questões técnicas efetivamente. Agora, isso nem é sempre negado no Poder Judiciário. Um exemplo foi uma decisão de ontem, com relação a outra doença, também relacionada à atrofia, com custeio milionário. O ministro Gilmar Mendes concordou com a concessão do medicamento, porque estavam preenchidos os 6 requisitos, uma vez que o medicamento tinha o registro e não era incorporado na lista do SUS, estavam preenchidos os 6 requisitos que eu mencionei para vocês da jurisprudência da STF, e ele concordou com a concessão do medicamento, e aí provavelmente salvou alguma vida de alguma criança. São escolhas trágicas. Ao magistrado se exige que leve em consideração também a questão econômica, mas leve em consideração principalmente o direito à vida, o direito à saúde, quando preenchidos determinados requisitos objetivos, seja do registro na Anvisa, quer os requisitos que estão na jurisprudência da STF. Entenderam isso? Gostaram desse vídeo? Então compartilhem com alguém para também terem conhecimento a respeito desses temas tão delicados que estão no STF. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.